Olá, estamos aqui para mais uma aula de gestão da produção e vamos estudar hoje o layout de produção. Qual é a sua importância, como uma empresa deve utilizar e quais os ganhos da empresa quando ela utiliza corretamente o layout. Primeiro, vamos ao conceito. O layout ou o arranjo físico de uma operação produtiva, ele se preocupa com o posicionamento físico dos recursos de transformação. E quando a gente pensa em definir o arranjo físico, nós temos que decidir aonde colocar todas as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal de produção. Então a gente pensa a alocação física de todos os bens de um determinado produto, de um determinado processo produtivo, para garantir a melhor qualidade de fluxo e de transferência desse produto ou desse processo, desde a entrada de matéria-prima até a saída do produto acabado. Quando nós pensamos no arranjo físico, e quando eu falo arranjo físico, entendo também o layout, a maioria dos autores trata os dois termos como sinônimos, é uma das características mais evidentes de uma operação produtiva. Quando a gente olha a produção de cima, vemos uma foto panorâmica, a gente percebe uma sequência lógica da elaboração desse processo produtivo, que leva às etapas da elaboração desse produto. Então, ela determina a forma e a aparência também do arranjo dentro de uma empresa. Ele também determina a maneira segundo a qual os recursos transformados, os materiais, as informações e os clientes fluem na operação. Então, uma boa administração de recursos trabalha justamente na fluidez desses bens dentro do processo produtivo ou a fluidez dos produtos e processos em torno desse cliente, conforme nós vamos ver a seguir. Quando a gente pensa que uma empresa tem que elaborar uma mudança dentro de um processo produtivo, quais são as consequências? É uma decisão fácil a ser tomada pelo administrador? A primeira coisa que a gente tem que considerar é que ela afeta a capacidade de instalação e a produtividade das operações. Claro que uma mudança bem elaborada, ela traz um ganho da produtividade e um incremento da produção da empresa. Agora, quando a gente faz uma mudança mal elaborada ou que não leva em conta as características produtivas ou as características físicas do seu produto, nós temos um produto com uma maior quantidade de erros ou de não conformidades ou um processo com uma maior quantidade de falhas caracterizada pela ineficiência dos seus gargalos. Então, as mudanças do arranjo físico, eles também podem implicar no dispêndio de consideráveis somas de dinheiro. Isso porque nós temos que pensar, às vezes, não só na reorganização das máquinas, nós temos que pensar no desenvolvimento de um novo parque tecnológico, na compra de novas tecnologias para otimizar esse meu processo produtivo. Isso envolve um investimento de capital muito grande. Alguns empresários, às vezes, não têm à disposição esse capital para investir, ou o investimento desse capital comprometeria muito a liquidez da sua empresa. E essas mudanças, elas podem representar elevado custo ou dificuldade técnica para futuras reversões. Porque quando a empresa ela investe uma grande quantidade, ela imobiliza uma grande quantidade de capital no seu processo produtivo, depois se a empresa ela quer mudar a linha ou ela quer sair desse ramo de produção, o custo é muito elevado. A empresa ela tem que pensar muito bem qual é a sua estratégia para que ela faça o investimento e garanta o seu retorno, usando as estratégias que a gente viu na aula anterior, por exemplo, no desenvolvimento do processo de produção. Quais são os custos envolvidos e os riscos. E quando a gente pensa no layout, ele também é uma questão estratégica, porque ele tem que operar e apoiar a estratégia competitiva da operação. Ele tem que garantir que as metas de produção e as características de qualidade daquele produto ou daquele processo sejam atingidas. Senão, não faz sentido nós mexermos e investirmos num novo layout. E nós também temos que considerar o alinhamento entre as características do arranjo físico escolhido para o seu processo produtivo e as prioridades competitivas da organização. Às vezes, uma decisão de incremento de uma determinada linha de produtos
não acompanha a estratégia dos diretores que gostaria, por exemplo, de, depois de alguns meses, descontinuar essa linha produtiva. E também alterar um layout pode afetar uma organização e o quão bem ela atinge as suas prioridades competitivas, porque pode agregar custos adicionais no produto que interfere, que reflete lá no fim na lucratividade da empresa. Então, os custos, tanto no investimento quanto os defeitos ou as características negativas que essa mudança no processo pode trazer no produto em si, afetam também a competitividade de uma empresa. Por isso, ela sempre tem que pensar que uma mudança de layout, uma reestruturação do seu processo, tem que ser uma decisão estratégica que tem que considerar desde a diretoria até as suas características produtivas. Agora, quais são as vantagens de se pensar num arranjo produtivo com fluidez ou um arranjo produtivo de qualidade? Primeiro, essas vantagens ele vem aumentando a satisfação do cliente e as vendas, por exemplo, de uma loja de varejo. Quando o produto ele está acessível ao cliente, ele faz com que o cliente consuma esse produto. Se o produto ele é visto dentro de uma loja, esse produto ele é consumido. Ele também facilita o fluxo de materiais e, principalmente, o fluxo de informação. O fluxo de materiais garante a qualidade do processo e o fluxo de informação evita erros e retrabalho por parte da mão de obra que está realizando aquele processo produtivo. E ele também aumenta a utilização eficiente de trabalho, função mão de obra e do equipamento, o maquinário que está investido. Então, nós conseguimos utilizar a menor quantidade de mão de obra e equipamento para produzir a maior quantidade de produto possível. Outra vantagem do arranjo é a redução dos riscos para o trabalhador. Um arranjo positivo ele faz com que os riscos de acidentes de trabalho eles sejam reduzidos. E, assim, a empresa ela não afeta diretamente a qualidade, ela não tem gastos como, por exemplo, indenização trabalhista e também não tem um funcionário por um determinado tempo afastado da sua atividade profissional. E ele aumenta também o ânimo dos funcionários e melhora a comunicação. Porque quando um fluxo ele é bem desenvolvido, ele faz com que a fluidez da informação traga uma característica de empoderamento do próprio trabalhador. Então, ele sabe qual é a próxima etapa, ele sabe o que ele está fazendo, ele sente com que a sua etapa do processo produtivo faz parte de algo maior. Então, mesmo que a sua etapa ou a sua execução seja algo repetitivo, ele tem uma visão macro do processo, entende da elaboração daquele produto. Isso faz com que ele realize a sua etapa com mais qualidade e que, se necessário, ele possa ser realocado numa outra etapa sem uma necessidade muito grande de treinamento ou uma necessidade de realocação das suas qualidades de trabalho. Agora, quais são as funções do arranjo físico? A primeira é a segurança inerente, desde as áreas restritas e as saídas de emergência. Isso faz com que, em caso de sinistro, aquele processo produtivo ele tenha muito bem delimitado, evitando acidentes ou, às vezes, até acidentes de trabalho com os funcionários. E a gente tem também uma extensão do fluxo de matéria, minimizando ou não o fluxo de materiais, informações e clientes. Então, o fluxo adequado faz com que o tempo que o cliente ou o produto parado em cada etapa do processo seja menor. Isso garante uma fluidez e uma circulação melhor dentro dessa etapa. E a clareza do fluxo com a sinalização das rotas. Então, sabe-se muito bem se o produto está passando no processo produtivo, sabe para qual etapa aquele produto deve ir entre as subetapas desse processo, ou se o cliente ele está passando por esse processo produtivo ou por esse processo de serviço, ele sabe exatamente aonde ele deve ir e evita retrabalho, por exemplo, de outras pessoas que estão envolvidas em outras etapas do processo de serviço. Ele também traz conforto para os funcionários, pensando principalmente na ergonomia. Então, quando a linha e o layout ele é bem desenvolvido, ele faz com que o funcionário tenha que fazer
apenas os movimentos necessários ou que ele transite apenas o necessário. Evita desgaste, faz com que os equipamentos eles sejam desenvolvidos atendendo às características ergonômicas de cada trabalhador. Ele traz uma coordenação gerencial, facilitando o gerenciamento, ou seja, o gerente, o administrador daquela linha, ele sabe como está o andamento de cada etapa, porque ele consegue ter uma visão macro desse processo dentro de um layout bem definido. E acessibilidade, que é a facilidade de limpeza, de manutenção daquelas etapas. Por quê? Porque você consegue delimitar cada uma das etapas, delimitar qual é a ação de cada uma das etapas, e você consegue organizar melhor. Tanto de não ter mercadoria, matéria-prima ou a mercadoria, o produto acabado fora dos locais designados, evita, por exemplo, acidentes, sujeira e outras coisas que a gente pode ver quando a gente entra numa empresa que ele não tem essa organização ou esse estudo de layout. Agora nós vamos estudar quais são os tipos de arranjo físico. Nós temos principalmente 4 tipos. O primeiro é o arranjo físico por processo ou o funcional. O segundo é o arranjo físico posicional ou fixo. Depois nós temos o arranjo físico celular e o arranjo físico por produto. Cada um deles, eles são pensados de acordo com, primeiro, a característica da necessidade da minha linha produtiva para aquele processo ou serviço. Segundo, de acordo com a característica do produto que eu estou trabalhando. Vamos lá. O primeiro é o arranjo físico por processo. Quais são as suas principais características? As máquinas, elas ficam fixas e o produto se movimenta. É mais ou menos aquilo que a gente enxerga ou tem uma visão como uma linha de produção. Nós temos aquelas esteiras e os produtos se movimentando entre uma etapa do processo até a outra etapa. Os produtos e os roteiros de produção eles são variáveis. Mesmo que a gente tenha a característica bem delimitada do processo, nós podemos dividir os fatores de produção ou dividir as etapas de acordo com a variabilidade de produtos da família de produtos que a minha empresa atua. Nós utilizamos os sistemas de produção intermitente e também as máquinas e os equipamentos eles são agrupados por função. Então nós temos, por exemplo, numa determinada função, os equipamentos de solda. Então lá nós temos equipamentos de soldas eletrônicas, soldas manuais, para a minha característica de produto. E aí uma outra etapa, ela vai fazer, por exemplo, a usinagem daquela determinada peça. Então nós temos que os produtos eles ficam fixos, os maquinários eles ficam fixos e os produtos eles vão até aonde existem esses equipamentos para que seja realizada as etapas do processo produtivo. Quais são as vantagens do arranjo físico por processo? Nós temos a flexibilidade do sistema em adaptar-se a produtos ou serviços variados. Por quê? Vamos supor que eu tenha 3, 4 tipos de produto diferente que eu utilize a seção ou o departamento de solda. Então, eles conseguem levar o produto até a seção. A gente pode alocar a mesma função produtiva para diversas linhas de produto. Também, as falhas localizadas no sistema não afetam todo o sistema das operações, gozando de certa independência. Então, por exemplo, se o processo de solda está deficitário, o processo de usinagem ele ainda está desenvolvendo as suas atividades. Ele não necessariamente, ou a próxima etapa do processo precisa parar para que o processo daquela etapa seja solucionado. Ele também permite a implementação de um sistema de incentivo individual e por desempenho. Então, eu consigo adequar a quantidade produzida dentro de uma determinada função. E eu consigo realocar mais precisamente mão de obra e maquinário. Então, vamos supor que na minha linha produtiva, a solda precisa fazer 100 soldas por hora e a usinagem consiga fazer 200, eu consigo realocar uma quantidade maior de material ou de mão de obra na solda para que ela faça as 200 peças sem que necessariamente eu precise interferir no processo de usinagem. E ele também é adaptado à demanda intermitente. Então eu consigo colocar um determinado lote de produtos numa etapa ou 2 lotes numa etapa sem que
eu tenha que garantir a continuidade desse processo ou sem que interfira necessariamente na outra etapa do processo produtivo. Quais são as desvantagens desse tipo de arranjo? Primeiro, o estoque do material no processo ele tende a ser elevado. A quantidade de produto que está aguardando dentro daquela determinada etapa ou a matéria-prima utilizada, elas são elevadas. Nós precisamos de muita matéria-prima que atenda às características do meu processo produtivo. A programação e o controle da produção é complexo. Por quê? Como nós compartilhamos, às vezes, a etapa desse processo entre diversas linhas de produto, nós precisamos de uma gestão eficiente que consiga organizar exatamente qual que é o tempo de produção de cada linha dentro daquela etapa para que eu possa encaixar as diversas famílias de produto dentro daquele processo organizado. E o manuseio de materiais ele tende a ser ineficiente, porque a mão de obra ela não se especializa necessariamente num tipo de execução de serviço. Ela tem que realizar vários tipos de processo ou vários tipos de um determinado processo em vários tipos de produto. E a obtenção de volume relativamente modesto de produção. Quando a gente pensa numa produção em larga escala, nós tendemos a exigir uma quantidade muito grande de material e mão de obra. Mesmo que ela tenha uma variedade, ela peca por uma relativa ineficiência. Então, nós temos como exemplo, põe na tela por gentileza, nós temos como exemplo aqui o arranjo físico por processo, que seria uma biblioteca. Nós temos aqui o que seria um determinado processo, como por exemplo, organização de livros. Aqui a gente tem um outro tipo de processo, que seria, por exemplo, o CD-ROM. E aqui nós temos os periódicos. Vamos supor que o meu cliente ele precise acessar uma diversa variedade. Então ele precisa sair da sua função e ir andando ou circulando entre os diversos processos disponíveis na biblioteca. Isso faz com que a biblioteca ela consiga atingir, por exemplo, o cliente que ele só quer a utilização de livro. Ela consegue atingir o cliente que precisa livro e que precisa acesso online. E ela pode atingir o cliente que precisa só periódico, sem que ela precise remanejar todo o seu processo produtivo. Por isso que esse tipo de arranjo físico ele traz uma vantagem e uma interdependência entre os fatores. A gente pode ter uma grande variedade, uma grande quantidade de uso aqui, dessa determinada etapa do processo, e não necessariamente uma grande quantidade de uso aqui. Mas, mesmo assim, a empresa consegue realizar todas as etapas e atingir todos os clientes necessários. O próximo tipo é o arranjo físico por produto. Qual que é a principal característica dele? A localização dos recursos produtivos transformadores segundo a conveniência do recurso que está sendo transformado. Então, nós deixamos de ter uma visão fixa do seu recurso produtivo e aí a gente pensa por outro ângulo, ou seja, o produto sendo oferecido ao cliente ou à próxima etapa do processo produtivo. E o recurso transformado, ele segue a sequência de atividade pré-estabelecida. Então, nós podemos pensar, por exemplo, num restaurante self-service. O cliente ele vai primeiro até a seção de pratos quentes, e depois até a seção de massas, e depois até carne, e ele vai fazendo o circuito estabelecido até que no final ele pesa o seu prato. O próximo cliente ele tem que seguir necessariamente a mesma ordem. Então ele vai lá na salada, eu mudei a ordem no meio, mas não tem problema, vocês entenderam. A gente vai primeiro na salada, e depois ele vai no prato quente, depois ele vai na carne, depois ele pesa. Então, a gente pensa nessa variabilidade. Quando a gente pensa, por exemplo, numa montagem de um automóvel, nós temos o produto que anda dentro da linha de produção até para as fases pré-estabelecidas. Então, nós temos primeiro, ele vai montar a lataria dentro do chassi, depois ele vai montar as portas, depois monta o estofado. A gente fazendo com que o recurso
que está sendo transformado, ele siga a sequência de atividades pré-estabelecidas dentro do processo produtivo. Qual que é a principal vantagem? Primeiro, o baixo custo unitário por produto. Por quê? A gente consegue a especialização daquela mão de obra e o manuseio simplificado de materiais, porque aquela etapa, ou a pessoa responsável por aquela etapa, ela vai fazer apenas aquele serviço pré-designado. Nós temos também os baixos custos de treinamento de mão de obra, porque nós não precisamos capacitar a mão de obra para todas as etapas de um determinado produto, de um determinado processo, ou para diversos tipos de produto. Ele vai fazer exatamente ou só aquela etapa que ele foi treinado. E nós temos uma alta produtividade, porque os equipamentos estão alocados de maneira mais eficiente, a mão de obra está alocada de maneira mais eficiente. E uma baixa quantidade de estoque de produto em processamento, porque a gente precisa o estoque apenas daquilo que a gente sabe que vai demandar naquela etapa do processo produtivo. A gente não precisa ter estoques que atendam todas as necessidades que a minha empresa pode ter em diversas linhas de produto, como nós teríamos no processo anterior. Quais são as desvantagens desse tipo de linha? Primeiro, o trabalho repetitivo. A pessoa responsável por aquela etapa, ela só vai fazer aquele tipo de processo. Isso, de uma grande quantidade de tempo, pode causar exaustão do funcionário. Se a gente pensa no índice de repetição que esse funcionário tem que fazer. A falta de flexibilidade, porque a minha linha ela vai servir apenas para atender aquele produto específico ou aquela família de produtos muito específica que atendam às necessidades das etapas que eu pré-estabeleci. E as máquinas e os operários especializados nem sempre são aproveitados em outras tarefas. Então, faz com que a gente deixe uma tarefa interdependente da outra. Então, vamos supor que a etapa 4 tenha 3 funcionários e a etapa 3 tenha 3 funcionários. Só que a etapa 3 eu demoro 10 minutos e a etapa 4 eu demoro 15 minutos. Eu não consigo fazer com que um funcionário faça a etapa 3 e aí ele vá e realize concomitantemente depois a etapa 4 para ajudar a organização, a realização daquele produto se tiver um gargalo naquela etapa. Eu não consigo ter essa flexibilidade. E a quebra eventual de uma máquina afeta todo o sistema. Por quê? Trava toda a linha de produção. A próxima etapa, que é interdependente da primeira, ela não vai ter o seu suprimento de bens para que possa fazer aquilo que ela está designado, aquela etapa que ela pode especificamente fazer daquele produto. Nós temos como exemplo uma fábrica de papel. Põe na tela, por gentileza. Então a gente tem muito claro todas as etapas pré-definidas e estacionárias, e nós temos aqui o produto que vai seguindo exatamente todas as etapas, sem que necessariamente ele tem que ir de etapa por etapa, sem que ele tenha uma possibilidade de variedade. Então vamos supor que essa máquina ela quebre, ela vai comprometer o fornecimento de bens para, por exemplo, o alinhamento de papel. Então, e ela vai fazer também com que as etapas anteriores elas tenham que parar se não existe, se a empresa não tem, por exemplo, uma metodologia de estoque mínimo de acordo com a característica do produto que ela está fazendo. Então, qualquer problema que tiver em qualquer etapa da linha de produção compromete toda a linha de produção. Isso afeta diretamente a eficiência do projeto, do processo produtivo. Então, a empresa ela tem que pensar nas características. No entanto, em contrapartida, o fluxo de produto é um fluxo muito grande. Então, nós temos uma quantidade muito grande e ininterrupto, às vezes, de produtos nas determinadas etapas correlacionadas dentro do meu processo produtivo. O próximo arranjo é o arranjo físico celular. Como a gente considera o arranjo físico celular? Primeiro, todo o processo de fabricação do produto ele se completa dentro de uma determinada célula. E ela consiste em arranjar em um só local, o que a gente chama de célula, máquinas diferentes que possam fabricar o produto inteiro. Então, aquele processo produtivo dentro daquela determinada célula, ela vai ser responsável por toda etapa de produção daquele determinado produto. É ideal para a empresa que tem famílias de produto e ela consegue realocar em linhas separadas ou em células separadas
uma grande quantidade de produto. Então ela consegue que a célula A seja responsável pelo produto X, a célula B pelo produto Y, que podem ou não ser diretamente relacionados ou correlacionados entre si, tanto por matéria-prima quanto por característica do processo produtivo. Outra característica é que normalmente essa produção é feita em pequenos lotes, mas existe a flexibilidade com relação ao tamanho dos lotes, desde que respeitada a capacidade produtiva da célula. E também nós temos estoques intermediários reduzidos, porque a mesma célula ela vai fazer todas as etapas do processo produtivo. E nós temos altos índices de qualidade e produtividade. Como a célula ela não é interdependente de um outro processo, o controle ele é maior. Isso consegue fazer com que a pessoa ou as pessoas responsáveis do processo naquela célula consigam controlar melhor a qualidade do produto. Existe também uma baixa monotonia do trabalho, porque a pessoa não faz só aquela etapa, ela vai fazer todas as etapas da produção daquele produto. E nós temos a necessidade de uma alta especialização da mão de obra. Por quê? Porque ela não tem que saber só uma etapa, ela tem que saber todas as etapas, todas as características, todos os padrões e todos os procedimentos para aquele produto qual ela vai realizar dentro daquela célula. Qual que é a vantagem do arranjo físico por célula? Não perde a flexibilidade, pois o mesmo conjunto original de itens continua sendo processado dentro daquela mesma célula, mesmo que depois, num outro momento, a gente possa trazer outro produto da família de itens para dentro daquela célula. Ganha-se também velocidade e eficiência de fluxo, pois os recursos da particular célula ou da célula específica estão próximos numa pequena operação. Então, todos os itens necessários para a elaboração daquele produto estão à disposição das pessoas que estão organizando e facilmente. Ela não perde o tempo de deslocamento, ela não perde o tempo para procurar esse bem. E simplifica-se o fluxo dos restantes da operação, porque a empresa chega-se a matéria-prima ou as etapas do produto minimamente processado e só aquela célula ele vai fazer toda a montagem ou todo o processamento do produto. Então, a saída da operação já é o produto acabado. Põe na tela, por gentileza. Quando a gente pensa, por exemplo, nós podemos pensar numa loja de departamento. Então, nós temos cada área corresponde por um produto ou por uma família de produtos. Então, nós temos aqui o planejamento da produção e do layout de malas e presentes. Ele é um layout diferente do que nós utilizaríamos dentro do processo, por exemplo, de roupas femininas. Então, nós conseguimos que esse layout favoreça as características desse produto, enquanto esse layout aqui, ele atende as características desse produto. E, concomitantemente, nós teremos, por exemplo, dentro da mesma loja, doces, jornais, revistas, papelarias. Então, cada um desses departamentos, eles são as células de layout de produção dentro da empresa. Claro, nesse exemplo que a gente traz, são células de processo de serviço, só que seguem as mesmas características do processo produtivo. Por quê? Porque respeita-se a linha de produção e dentro dessa etapa acontece desde a venda, desde a separação, desde a organização e a disponibilização do produto com essas características. Outro tipo de produto com essas características. E tudo isso dentro de um ambiente maior que o cliente tem à sua disposição. Outro tipo de produto é o arranjo físico de produção fixa, de posição fixa. Esse tipo de arranjo físico ele é trazido quando nós temos uma característica muito específica do produto a ser produzido. Primeiro, o recurso ou o bem ele não pode se mover, ou porque ele é muito grande para que ele caminhe entre as etapas do processo produtivo, ou porque ele é muito delicado e ele não pode ser transportado entre uma etapa e outra. Como, por exemplo, nós teríamos aqui a construção de uma rodovia. Nós não podemos tirar a rodovia e fazer com que ela seja produzida dentro da empresa e depois levar para a empresa. A produção da rodovia ela tem que ser feita onde foi pré-estabelecido. Nós temos também
produção de avião. O avião ele é muito grande para que ele seja transportado entre um hangar e outro ou diversas linhas de produção. Então, todas as etapas do processo produtivo convergem para a elaboração de um produto. Ou, por exemplo, uma cirurgia do coração. A gente não pode fazer com que um especialista do coração ele vai lá e ele faz só uma etapa do processo cirúrgico. E aí nós temos um outro especialista que trabalha só costurando ou dando os pontos do coração. A gente não pode fazer com que o paciente passe de sala em sala. Então, todas as etapas eles são realizados em volta do produto. Por quê? Porque ele é muito delicado, não pode ser movido. E nós temos também os restaurantes de alta classe, que o prato ele já chega pronto ao meu cliente e, na sua elaboração, ele foi feito simultaneamente todas as etapas do prato, a salada, as carnes, e foi convergido para uma única realização do produto. E aí o produto ele sai completo da sua linha produtiva. Qual que é uma outra característica da linha do arranjo físico de produção física? O material ele permanece físico em uma determinada posição e as máquinas se deslocam até o local executando as operações necessárias. Os produtos eles são únicos e não repetitivos. Por quê? Pelas características intrínsecas do próprio produto, como navio, avião, turbina e outros produtos de grandes proporções físicas. Às vezes, um avião, a gente tem a empresa que ela produz talvez 3 modelos, ou ela consegue produzir 5 aviões do mesmo tipo. Só que quando a gente pensa numa turbina, por exemplo, para uma hidrelétrica, a turbina ela é feita para atingir a necessidade específica, com as dimensões específicas que aquela hidrelétrica vai precisar. E aí todas as etapas do processo produtivo são feitas sem que essa turbina ela seja movida. E quando ela for transportada, ela vai ser transportada de uma vez só, como uma única peça já terminada. Quais são as vantagens de utilizar essa metodologia de arranjo físico? A localização dos recursos ela vai ser definida segundo a conveniência dos recursos transformadores. Isso, claro, de acordo com a característica de cada produto. Se a gente tem que levar o produto, o maquinário, até o produto e as características de manufatura desse produto de acordo com as dimensões que ele vai ser realizado. E nós conseguimos maximizar a contribuição potencial ao processo de transformação, permitindo-lhe prestar um bom serviço aos recursos transformados. Então, mesmo que nós tenhamos que mover o nosso processo até o produto, a característica do meu processo, ele permite que eu realize o produto com a maior presteza e maior qualidade possível dentro daquela característica que foi designada. Nós temos como, por exemplo, a produção de um avião. Então, a gente não pode, por exemplo, transportar esse avião dentro de uma linha produtiva. Então, nós temos aqui separado, por exemplo, todas as etapas do processo produtivo que a gente vai utilizar na fabricação desse avião. Agora, para o outro avião, que ele também está fixo, nós temos toda a característica e todas as etapas do processo produtivo, material, maquinário e mão de obra, que vai realizar apenas neste avião aqui. Claro, a gente consegue pensar assim, vocês falam, mas eles estão em linha de produção. Não, os bens e os materiais, os maquinários, eles circulam em torno desse avião. Agora, quando a gente pensa um avião maior ainda, ou um navio que é gigante, às vezes um único navio ocupa todo o estaleiro de produção, fica ainda mais claro que os bens eles vão até o produto pela característica de produção. Então, a empresa ela tem que considerar, primeiro, a característica do produto, a sua necessidade e pensar qual é o melhor arranjo físico de acordo com as suas necessidades. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.